Durante a Guerra Fria, americanos e comunistas lutavam por suas causas, em territórios diversos. Um desses locais foi na Coreia, de 1950 a 1953. Soldados de ambos os lados foram capturados por seus inimigos, assim como acontece em qualquer guerra. Mas alguns americanos, assim que liberados, por diversos acordos ou até mesmo pelo fim da guerra, voltavam para a América defendendo a causa de seus inimigos, o comunismo. Os americanos da alta hierarquia política e militar ficaram sem entender e logo deduziram que os comunistas só poderiam ter de alguma forma feito uma lavagem cerebral nesses ex-prisioneiros de guerra, e então eles decidiram descobrir se isso era possível. Os americanos estavam em pânico, já que tinham medo de seus prisioneiros vazarem informações importantes após a suposta lavagem cerebral. Ou pior ainda, medo de que essa tática levasse eles a perder a guerra. A CIA foi encarregada para realizar esses estudos de controle mental, e ele teve um nome. Ele foi chamado de MK-Ultra. A ideia do projeto era tentar debilitar as pessoas para interrogatórios. Os testes foram feitos em pacientes de hospitais psiquiátricos, presos e até mesmo pessoas normais em seu cotidiano. Uma das formas que eles utilizaram para tentar controlar as pessoas foi utilizando substâncias alucinógenas, o famoso ácido LSD. Garotas de programa levavam homens a quem, sem adverti-los, davam LSD para que os cientistas da CIA pudessem estudá-los geralmente atrás de um espelho bidirecional. Outra prática comum era organizar e observar festas induzidas por LSD com música ao vivo. Essas festas se chamavam de provas de ácido, e a cultura que surgiu a partir delas teve um papel essencial no desenvolvimento dos movimentos hippies e psicodélicos anos depois. Mas o epicentro das pesquisas foi em um hospital psiquiátrico, em Montreal, no Canadá. O hospital, de nome Allan Memorial Institute, estava sob a direção do escocês-americano Donald Elwyn Cameron. Lá dentro, os médicos faziam o seguinte: tentavam reduzir os pacientes a um estado psicológico infantil. Assim, os médicos podiam aproveitar a vulnerabilidade cognitiva da pessoa. Ao resetar as memórias dessas pessoas, era possível reestruturar a mente e plantar ideias na memória de um indivíduo, sem que esse se desse conta de que elas não eram verdadeiras. Segundo a teoria de Cameron, como já dito antes, o próprio diretor. Pacientes que chegavam a institutos com problemas menores eram colocados no dormitório, onde eram postos em coma induzido por dias ou meses. Cameron testou a terapia eletroconvulsiva com potência de 30 ou 40 vezes acima do normal. A terapia eletroconvulsiva é um procedimento no qual pequenas correntes elétricas passam pelo cérebro, desencadeando intencionalmente uma breve convulsão. Alerta de spoiler: se você não jogou o jogo Visage e pretende jogar, aconselho a pular essa parte. A marcação estará na barrinha aqui embaixo. Se você não pretende, pode continuar assistindo o vídeo normalmente. Visage. Esse jogo tem uma ligação direta com os projetos do MK-Ultra, e eu vou te explicar. Inclusive, ele foi o incentivo para eu produzir esse vídeo. Visage é um jogo de terror, do tipo psicológico, em que você se encontra em uma casa mal assombrada e precisa resolver enigmas, mas acredite, ele vai muito além disso. Apesar da história não ser dita diretamente ao jogador, o jogo vai deixando para você mesmo entender o que está acontecendo. Nele você controla um personagem chamado Duane, e a única coisa que você sabe é que Duane cometeu uma tragédia, assassinando sua família e depois cometendo suicídio. E você mora nessa casa. Apesar da casa ser a mesma, os enigmas são divididos por capítulos, e esses capítulos têm os nomes de 3 pessoas: Dolores, Lucy e Hakan. Cada capítulo segue uma história diferente, com tormentos, medos e enigmas que demonstram suas próprias histórias. Cada uma delas foi atormentada de uma certa maneira até seu trágico fim. Dolores é uma idosa casada com Jorge, e que após se mudar para essa casa, começa a sofrer demência, bipolaridade, ansiedade e paranoia. Então, com seu caso cada vez mais grave, começa a acreditar que seu marido tem tentado envenenar ela colocando veneno de rato em seu chá. Seu marido tentava de toda forma ajudá-la com suas doenças, mas parecia que nada dava certo. Com sua doença cada vez pior, ela alucina e o esfaqueia até a morte.
Depois de perceber o que fez, Dolores comete suicídio. Outro capítulo é o da Lucy. Lucy é uma criança que também morou na casa anteriormente. Um dia, um demônio começou a falar com Lucy através de seus aparelhos de TV e rádio. Lucy estava com muito medo no início, mas o demônio queria ser amigo dela. Lucy ficou irritada com o demônio, mas ele ainda persistiu. Ninguém acreditava nela, então ela acabou levando isso apenas como um amigo imaginário. Depois de um tempo, o demônio ordenou que ela matasse seu pássaro de estimação. Possuída pelo capeta, ela arrancou a cabeça do pássaro e comeu. Quando confrontada por seus pais, ela culpou o demônio pela morte de seu pássaro. Horrorizados com os seus atos, seus pais a levaram para fazer tratamentos, mas o estado dela nunca melhorava e só lhe causava mais dor. Um dia, Lucy se trancou no banheiro, mentalmente perturbada e atormentada pelo demônio. Ela arrancou sua própria mandíbula e morreu de perda de sangue, já que ela se sentia muito culpada pelo que fez com seu pássaro. E o último capítulo é o do Hakan. Hakan é um homem solteiro, que também viveu na casa. Apesar de já ser uma pessoa perturbada quando se mudou pra lá, diferente dos outros dois casos, que ficaram perturbados assim que se mudaram. Hakan tem escopofobia. Ele acredita que sempre tem alguém lhe vigiando, mas apesar de suas paranoias, dentro dessa casa, ele começa a realmente encontrar câmeras escondidas que lhe vigiavam, o que só aumentou a sua paranoia. There you are, little piece of crap. You think you can get me that easily, huh? Nice try, you fucks! What the fuck do you want, huh? I'm right here! Those little fucks. Então um dia ele alucina com um monstro. Don't you fucking move, I swear to God! Stop right there! E atira contra ele. What? Fazendo com que os vizinhos chamassem a polícia. Ele desmaia e acorda no hospital, jurando que havia alguém em sua casa e que seu disparo foi em autodefesa. Os médicos e policiais não acreditaram nele, por não haver sinais de arrombamento em sua casa e por ele já ter histórico de escopofobia. Hakan se enfurece por ninguém acreditar nele e fica cada vez pior já no hospital. Depois disso, você entrará numa sala e observará Hakan ser interrogado. O interrogador está dizendo a Hakan que por causa de seu comportamento, ele precisará ser isolado de todos os outros na ala psiquiátrica. O interrogador menciona tratamentos, o que faz com que Hakan se enfureça mais ainda, destruindo a mesa. Não se sabe ao certo, mas Hakan acaba perdendo o movimento das pernas nesse meio tempo. Ele novamente é visto em uma sala, onde agora está em sua cadeira de rodas. Ele fica em silêncio enquanto é avaliado e informado que, por causa do seu comportamento estar melhorando nos últimos meses, ele estará pronto para ir para casa. Ele é visto por você através de um espelho em uma sala, falando consigo mesmo sobre como ele sabe o suficiente para derrubá-los. E que ele sabia o tempo inteiro que todos estavam vigiando ele, ainda assim persistindo em sua escopofobia. Ele ri, certo de que tem provas de que foi vigiado esse tempo todo e que estava sob controle. Mas então percebe uma figura misteriosa na porta. Hakan pergunta quem o enviou. E o homem lentamente fecha a porta, fazendo Hakan ficar de bruços e rastejar na direção dele, já que não tinha mais movimento em suas pernas. A tela fica preta e os gritos de agonia de Hakan são ouvidos até que as luzes voltem a acender e Hakan desaparece, provavelmente sequestrado e morto. Todo esse sofrimento, isso tudo é culpa sua. Sim, do Wayne, o personagem que você controla desde o início, que, por acaso, não tem mãos
nem braços, nem pernas. Você não consegue enxergar seus membros, pois ele está morto, lembra? Ele cometeu suicídio. E agora, essa casa é seu purgatório. Duane trabalhou para a CIA no projeto MKUltra, envenenando a água de diversas casas com drogas psicoativas e observando essas pessoas para estudos. Agora, tudo explicado, Duane mata sua família e comete suicídio por ter medo de que ele e seus entes queridos tenham que pagar pelos seus próprios atos terríveis que afetaram milhares de pessoas. Todo tempo, você controlou um personagem morto. Duane está em seu purgatório e deverá passar por tudo que essas pessoas passaram devido aos seus atos. Não há demônios ou monstros de verdade. Essas pessoas alucinaram, pois estavam sob efeitos de diversas drogas para estudos da CIA. O marido de Dolores nunca tentou envenená-la. Lucy, por ser uma criança, se perdeu completamente em suas alucinações. Hakan sempre esteve certo. Por ser uma pessoa com escopofobia, seria um alvo fácil para experimentos e ninguém acreditaria nele. As câmeras encontradas por ele eram reais e Hakan realmente era vigiado. Agora Duane passa pelo seu próprio capítulo. Nesse capítulo você assina um contrato e a única coisa que diz nele é que você não dá a mínima. Claramente está assinando por dinheiro. Você não liga para nada do que está escrito ali. Você não liga por quantas vidas serão perdidas. Um capítulo onde você bebe desesperadamente, tentando esquecer todas as atrocidades que cometeu. Um capítulo onde você deve cometer seu próprio suicídio. De novo. De novo. E de novo. Um tormento. Bom, essas pessoas não são reais, elas são simplesmente de um jogo, mas elas representam boa parte das pessoas que sofreram por causa desses projetos. Muitas e muitas pessoas tiveram amnésia, pessoas ficaram paranoicas, pessoas perderam todas as suas memórias. E essas são pessoas reais. Sigo tomando medicamentos, pelo que me ocorreu quando tinha 16 anos. Não recebi nenhum tipo de desculpas. Quero que todos saibam o que ocorreu nesse horrível hospital. Disse Lana Ponting. Meu pai foi vítima do Dr. Cameron. Ele era um homem de 27 anos, saudável e muito atlético. Mas ele tinha asma. Disseram que se ele fosse para o Alan, eles poderiam curar o asma dele. Então, assim que ele chegou, ele foi colocado em coma por 36 dias, com um gravador ao lado do seu travesseiro, repetindo sem parar os dizeres, sua mãe lhe odeia. Repetia, de novo e de novo. Ele recebeu 54 choques de alta voltagem, seguidas de 54 convulsões. Ele nunca voltou ao normal. Ele tinha um olhar profundo. Ele não sabia mais quem éramos. Ele não sabia mais que éramos suas filhas. Entramos na pobreza depois que ele voltou para casa. Eles me colocaram para dormir por 33 dias. Enquanto eu dormia, eles me davam choques elétricos. Colocavam fitas para tocar repetidamente. Eu não sei o que havia nas fitas, mas pretendo descobrir por hipnose. Uma das ironias da história é que Cameron, o diretor desse hospital psiquiátrico, havia sido um dos psiquiatras convidados a avaliar os nazistas acusados nos julgamentos de Nuremberg, onde se declarou pela primeira vez o Código de Nuremberg, voltado para éticas e investigações com experimentos humanos. Nos julgamentos de Nuremberg, médicos nazistas foram condenados por realizar experimentos médicos sem o consentimento dos sujeitos. E Cameron, como dito antes, estava lá para julgá-los, tendo assim feito o mesmo que seus acusados anos depois. Bom, tudo isso foi descoberto por um jornalista chamado John Marks, que escreveu o primeiro livro em 1979 sobre o programa, chamado Em Busca do Candidato de Manchúria, a CIA e o Controle Mental. Marx era um jovem jornalista quando obrigou a CIA a entregar as provas. Quando pessoas leram a resenha desse livro,
Suas reações foram de alívio, pois finalmente elas tinham uma explicação do que havia acontecido com seus entes queridos. Após a revelação, houve audiências no Congresso dos Estados Unidos, no meio dos anos 70, e a CIA finalmente admitiu que esse programa existia, que provavelmente não era correto, mas fingiram inocência. No entanto, a CIA sabia claramente que estava quebrando todas as leis morais e éticas e legais a fazer esses experimentos. A maioria dos sobreviventes sofreu em silêncio, levando o trauma para seu túmulo. A gente tem mais uma fita cassete pra ouvir. Ai, caralho, essa porra, filha da puta! Nossa, caralho! Desculpa,